aventurar para estudar neurociência, eu tinha uma visão completamente diferente do que era neurociência. Eu achava que a gente já sabia tudo da cabeça do ser humano, assim. Né? Ah, não, eu vou descobrir como é que resolve isso e tal. Aí eu, assistindo minhas aulas lá de neurociência, eu disse, caramba, a gente não sabe muita coisa ainda sobre a mente humana. E essas lacunas, né, por mais que... Deus nas lacunas, né, tentar achar Deus naquilo que a gente não explicou ainda. Mas veja, deve existir muitas vezes um tipo de crença, eu não vou chamar de fé especificamente, mas... Se for fé no sentido mais lato, né? Assim, mas existe um tipo de fé que você precisa ter num progresso científico de que a ciência vai conseguir fechar todas as lacunas para poder justificar o abandono de uma resposta cristã para esse tipo de coisa. Por quê? Porque assim, o meu ponto é... Não entendi. Porque assim, o João tava falando, né? Mas eu acho que a ciência um dia vai chegar ao ponto de manipular tudo, toda a experiência humana a partir disso. Quando ela mapear tudo, mas isso é crença. Isso não tá na esfera da... Sim, isso é só uma possibilidade. Mas espera aí, Iago, você disse que é preciso, quer dizer, acreditar nessa possibilidade para você abandonar a fé cristã. Não. Para você permanecer confortável numa perspectiva mais ateísta, assim. Para você conseguir se permanecer confortável na perspectiva o mistério é parte da existência. O que eu acho que é preciso é o salto de fé que exige você explicar, peraí, tá bom, a gente tem um monte de coisa que a gente não conhece do mundo, talvez o homem nunca venha a conhecer tudo. Por que eu resolvi, que eu acredito numa resposta muito específica, que envolve uma série de coisas que aparentemente contrariam o que a gente conhece, o que a gente observa? Por que eu escolhi essa resposta? Né? Essa pergunta exige uma justificação. Talvez não, se a pessoa estiver feliz com isso, ela não precisa se justificar para si mesma, mas se ela quer falar disso para o outro, né, e trazer essa resposta para o outro, ela tem que dar algo... além, ela tem que trazer um motivo. Esse é um argumento. Aqui. Mas o que eu queria falar, esse é um argumento famoso, né? E ele é falacioso de uma certa forma, por quê? Como que se faz? Se fala assim. Então a gente tem esse mistério, certo? Ciência, prove o seu ponto. A ciência vai conseguir provar? Não vai conseguir provar? A gente tá aguardando. Se ela não provar, é Deus. Não, isso não é um argumento bom. Mas é que naturalmente é o que se infere desse tipo de conversa que a gente tá tendo aqui. Então, por exemplo, parece que a consciência transcende, por exemplo, o cérebro. Por trás dessa nossa conversa já existe uma energia, digamos assim, então, talvez a ciência não consiga explicar a consciência e isso é um indício de que, então, existe o misticismo e Deus. Não. Da mesma forma que você cobra o rigor da explicação científica... Se você está exigindo essa explicação da ciência, você deveria necessariamente exigir com tamanho rigor idêntico essa explicação da fé. Então, calma aí. Então, se você está cutucando a ciência para que ela explique tão bem cada um desses detalhes, então vem a fé e dê uma explicação tão satisfatória e por tantos ângulos Pra mim mas é mais uma esperança... que isso não pode ser dado pela fé. Não, eu estou dizendo que muitas vezes ataca-se só... Fala assim, mas a ciência ainda não entende o cérebro. A ciência... E se ela nunca explicar? Se ela nunca explicar, que venha, então, outra explicação tão boa quanto a ciência. O que eu tô querendo dizer é que quando a gente... tá discutindo crença ou descrença e discute os mistérios da humanidade, né? E nem tá falando ainda de questões metafísicas para além do ser humano. A gente ainda tá falando... A gente não falou de universo, não tá falando de evolução. A gente ainda tá... como não tem roteiro, né? Um bate-papo sem muita estrutura, não é? A gente ainda tá lidando com um assunto bem particular, assim. A mente humana é aquilo que parece ser misterioso na mente humana. Quando a gente escolhe como resposta para o mistério a ideia de que a ciência um dia vai explicar... Eu tenho um tipo de fé aí. Eu tenho uma fé no processo científico. Tem gente que acredita na tal ciência como uma... mas eu não acredito que a ciência vai explicar. E talvez nunca explique, talvez não consiga explicar. Mas se eu pegar a ideia, uma resposta parecida, não, mas eu acho que a explicação cristã resolve, eu tô discutindo duas respostas que são igualmente plausíveis no primeiro momento. Quando eu olho só para esse caso em particular. Eu tenho uma fé e uma possibilidade da ciência chegar a dar essa resposta. Ambos têm um elemento de fé, né, Iago? Mas eu não sei se igualmente plausíveis. É uma coisa... Digamos, toda a evolução que a gente teve de conhecimento sobre como funciona o homem, o cérebro, o corpo, isso não é uma prova, tá longe de ser uma prova, mas parece indicar que isso vai continuar progredindo aqui. Digamos que se o futuro continuar reproduzindo o que aconteceu no passado, exige um salto de fé para dizer sim, um dia a gente vai conhecer neurônio a neurônio tudo o que está dentro da sua alma. Isso aí não temos como saber. Agora, isso aí, digamos que decorre é uma continuidade de algo que vem acontecendo de uma forma que uma revelação cristã ou de qualquer outra religião, não é. É uma quebra bastante radical com a nossa experiência, a nossa vivência. Mas você acredita que o progresso científico vai ser gradual, contínuo? Não, eu acho que... Mantém o mesmo ritmo, aumenta? Eu acho que tem certos mistérios no universo, do ponto de vista do homem, que a gente jamais... Mesmo que a ciência tiver esquadrinhado assim, todos os átomos desse universo e mostrado que são só átomos, isso talvez até só aumente
o mistério de que, então, por que é isso aqui, então? Que absurdo total é isso. Mas a gente precisa ir até aí, porque a minha questão é... Aquilo que você está falando é muito interessante, esse pensamento. Assim, num primeiro momento parece que tanto a ciência... Dizer que a ciência vai responder tudo, ou dizer que a explicação cristã vai dar conta de tudo, parece ter um valor mais ou menos parecido. Porque são tantos mistérios, a ciência está tão longe de respondê-los, que parece ter um pé de igualdade. Mas é a religião que está tentando provar a existência de algo. Uhum. A pessoa que é cética, ela não está tentando provar a existência de nada. Então eu não estou usando isso para fazer um ponto. Então portanto o quê? Portanto nada. Eu não acredito que exista nada. Agora, a pessoa que acredita na existência de Deus, que vai pegar esse pacote e usar ele, não estou dizendo que é o que a gente está fazendo aqui, mas é o que normalmente se faz, para dizer então que isso é um ponto para a existência de Deus. E eu não acho que é.